Não tenha medo de tentar. Esses dias eu tava. Me veio de refletir sobre uma coisa que eu estou aprendendo a fazer e que me serviu de exemplo para outras coisas que eu ainda tenho medo, né? Eu estou aprendendo a dirigir do zero e hoje eu já consigo sair com o carro para lugares que antes me parecia assim, impossível, sabe? Isso porque quando eu comecei a aprender a dirigir, que já faz alguns meses, que acho que um pouquinho mais de um mês que eu tô tentando aprender, do zero pra quem não sabia de nada, primeira vez que eu fui aprender a dirigir, que eu parei o carro lá, que eu ia ser ensinada a dirigir, eu vi gente na rua, eu vi passando o carro e na hora eu tremi, sabe? Eu fiquei com medo e eu escutei meu marido falar que se você não tentar, você nunca vai aprender, entendeu? Porque você tem que ter coragem, você tem que, mesmo com medo, você tem que fazer, porque senão você nunca vai. E naquele dia, eu realmente, na hora que eu vi, eu fiquei paralisada, eu falei, ah não, eu tô com medo, vai que acontece alguma coisa. E eu peguei o carro e eu fui. E naquele dia eu fiz. Foi péssimo, foi péssimo. Lógico que a primeira vez eu errei, eu tive muita dificuldade de aprender muitas coisas. E tudo também é questão de ser um processo longo, porque às vezes a gente quer as coisas e no tempo que a gente vive, parece que tudo tem que ser da noite pro dia. Eu já aprendi, aquilo que eu queria fazer já deu certo, e às vezes as coisas não são assim, né? Pra mim ter aprendido a dirigir o carro ali, me levou ali bastante tempo. Eu errei muitas coisas ali, né? Deu vontade de desistir porque parecia que não ia dar certo, que eu não conseguia entender o que ele tava me explicando. E aí esses dias onde eu consegui sair com o carro, eu levei até a igreja que a gente ia na missa. Nossa, eu fiquei tão feliz, sabe? Foi uma conquista, ainda que eu tive muito medo de às vezes de sair, porque você vai deparar com outras pessoas vindo, né? Outros carros. Eu depois fiquei pensando comigo, né? E isso me serviu para outras questões que eu tenho também, de que se eu tivesse deixado me paralisar naquele medo que eu tive inicialmente lá, de começar algo novo, de aprender algo do zero, eu não teria estado onde eu tô hoje, entendeu? E eu acho que isso serve para diversas coisas, sabe? A gente sempre, às vezes, tem medo de tentar. Tem medo, às vezes, de dar errado. E que vai dar errado, né? Muitas coisas deu errado. Eu errei muitas coisas e ainda erro muitas coisas, ainda tô aprendendo. Mas se eu tivesse desistido, se eu não tivesse nem pelo menos tentado, hoje eu não teria conseguido. E outra coisa também que me veio, que eu vejo que muitas vezes nisso da gente ser muito. De querer todas as coisas tudo pra ontem, que as coisas dê tudo certo e que não é bem assim, né? As coisas levam tempo, né? Não é da noite pro dia. Pra algumas pessoas pode ser, mas pra maioria das vezes, e às vezes os projetos que a gente tem também em mente, seja de trabalho, seja em outras questões, levam tempo, né? Uma coisa que numa semana eu aprendi como na minha cabeça eu achava que ia. Não, me tá sendo às vezes ainda alguns meses que eu tô aí tentando, aprendendo coisas que são simples para outras pessoas, mas que para mim ainda não são simples e isso se aplica para mim. Foi uma reflexão para mim quando eu fiquei contente naquele dia, eu fiquei pensando naquele dia em que eu tava pensando em desistir, em que eu fiquei com medo, que se eu tivesse desistido naquele dia, hoje eu não estaria conseguindo sair para um lugar que eu queira e que com a graça de Deus, logo eu vou estar conseguindo ir pra vários lugares sozinha, né? Sem precisar ter que estar com medo e tá com alguém do meu lado aqui pra não acontecer alguma coisa, de eu ficar apavorada. Foi porque eu não desisti. Foi porque, ainda que muitas vezes eu chorei porque eu não conseguia entender, eu não desisti porque foi um processo e eu fui vendo que não ia ser com uma semana, com 2 semanas que eu ia aprender, que eu ia levar mais tempo. E isso se aplica em todas as coisas, muitas vezes coisas que a gente quer construir e que a gente já tem que estar com a mente trabalhada aqui. Isso aqui vai levar um tempo, não vai ser assim da noite pro dia, vai dar certo. Então, se eu ficar naquela ansiedade de querer que tudo dê certo rapidamente, então não deu certo, a primeira vez que eu tentei, eu já vou desistir, eu já vou largar a mão. O tempo vai passar de qualquer jeito, e talvez esse tempo que vai passar de qualquer jeito, se você não tivesse desistido, hoje você estaria naquele lugar que você gostaria de estar. Não porque aquilo às vezes não é pra você, mas porque você não soube, né, suportar o processo
de você estar aprendendo uma coisa do zero, de você estar iniciando uma coisa do zero e que você tem que superar as suas limitações, né? De ser mais humilde também ali para você estar aprendendo. Então, eu queria trazer isso porque às vezes a gente tem muito medo de tentar várias coisas e o tempo vai passar de qualquer forma, sabe? Então, se você colocar, quem sabe isso realmente não seja para você, né? Que isso talvez realmente seja pra você, só não está sendo, você acha que não está sendo, por causa que você ainda não teve coragem, né? Coragem de tentar, mesmo dando errado, você ajustar o que eu tô fazendo de errado, o que eu preciso melhorar aqui. Não desistir, ainda que isso vai levar um tempo, ainda que você não consegue ver em você mesmo. Né, que, nossa, eu tô conseguindo, parece estar distante, parece que não vai dar certo. Continue tentando, sabe? Entregue na mão de Deus, continue tentando. Não tenha medo, vá com medo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente vai ter que ir com medo mesmo se a gente querer conseguir alguma coisa, porque pode dar muito certo, né? A gente poderia estar lá e só não está lá porque a gente deixou ser travada pelo nosso medo ou pela nossa ansiedade de querer que as coisas fossem tudo muito rápido. E a vida não é assim, igual a gente acaba deixando se levar pelas coisas da internet, sabe? Rede social, que é tudo muito rápido, no estralar de dedo você consegue ver algo e você acha que às vezes é assim e na vida real é um processo, sabe? Você é um processo naquilo que você tá aprendendo, naquilo que você tá tentando colocar em prática. E o vídeo de hoje eu queria trazer essa reflexão que veio pra mim quando eu fiquei pensando nisso. E eu espero que vocês gostem. Deixe aqui nos comentários se isso fez sentido pra você. E até o próximo vídeo.